Muito bem, agora sim estamos de volta aqui para falar com o presidente da FECOAGRO, Paulo Pires, nessa nossa série AgroEffect Live Season. A gente vai, tudo é ao vivo, a gente vai ajeitando aqui também o cabelo nesse momento, né? Para que o presidente já está daqui a pouco entrando aqui conosco, onde nós vamos conversar sobre diversos assuntos, como a questão da estiagem, também a questão de como é que está esse momento, né, para o cooperativismo, inovações, a cultura do trigo também que está para ser implantada. E em breve aqui o presidente já está entrando conosco, estamos aguardando ele chegar aqui. Tava, como a gente disse, estava numa pequena reunião que surgiu de última hora, mas isso faz parte, a gente está aqui trabalhando justamente nisso. A FECOAGRO tem trabalhado bastante aí nessas questões de tentar buscar junto ao produtor, junto às cooperativas, junto ao governo, essas soluções, né, em relação à estiagem. Tem feito, acho que, um trabalho muito importante aí para o produtor. Continuamos no aguardo aqui do presidente, que está entrando em seguida conosco. Acabou de entrar, então vamos chamá-lo aqui para conversa conosco, falar conosco aqui. No aguardo ainda, com a entrada. Nesta chamada aqui, nesta série que estamos realizando. Vamos novamente fazer essa chamada aqui. Um pequeno problema, já estamos. Presidente Paulo Pires, Tudo bem, meu amigo? Como é que tá, tudo Nestor? tranquilo. Desculpe o Estamos aqui contratempo agora, aí. ao vivo. Oi? Contratempo na tecnologia, que nas missões a tecnologia chega um pouquinho depois. Mas faz parte, presidente, faz parte da questão. Mas é um prazer estar falando contigo agora, por aqui, né? Enquanto a gente não tá, ainda não está falando ao vivo, né, pessoalmente, falando aqui por essas tecnologias. Beleza. Tá bom, então. Tô à disposição, Nestor. Bom, presidente, a gente fazendo essa série de lives, né, é importante a gente falar aí da FECOAGRO, todo o trabalho que a FECOAGRO vem desenvolvendo nesses últimos tempos, né, especialmente nesses últimos meses em relação a tudo que tem acontecido no Rio Grande do Sul, especialmente em relação à estiagem, né. Então, já encaminhando uma pergunta, até para não tomar muito tempo, sei que a agenda está corrida, como é que está esse momento da questão da estiagem, como é que está sendo feito esse movimento, né? Já foi feito o levantamento, já foi feito o PCPs, juntamente com o Mineto, e também algumas ações que foram tomadas, né? Não, veja bem, Nestor. Primeiramente, eu queria parabenizar, né, todas as lideranças das entidades, né, as 4 entidades, principalmente representativas no caso da estiagem. Eu estou deixando um pouquinho de fora a questão do arroz, porque eles não tiveram essa frustração. Então, a FETAG, a FARSUL, a FECOAGRO RS e a SERGS das cerealistas, né, elas construíram uma mobilização muito grande ali naquela época da Expo Direto, tá? E aí nós tivemos uma questão muito positiva, né, que foi a atitude em bloco, né, dos nossos deputados federais, né? Também tivemos a adesão dos nossos deputados estaduais, liderados aí, né, pelo presidente da Assembleia, Hernani Polo, mas muitos deputados que eu podia nominar aqui, né? E eu acho que essa foi uma atitude diferenciada. E, é claro, não posso esquecer do nosso senador, né? Depois o Lazia também se juntou a esse grupo, o governador Eduardo Leite se juntou a esse grupo, né? E nós fomos a Brasília, tá? Houve uma compreensão, isso é muito importante para quem nos acompanha, a gente sentiu que houve uma sensibilidade do Ministério da Agricultura do problema, tá? Na Expo Direto, a ministra não falou praticamente sobre estiagem, tá?
E eu até entendo, nós estávamos numa feira, né, numa demonstração de tecnologia, uma feira de negócios, né? Então, de repente, até as pessoas não iam gostar que se falasse muito em estiagem. Então, o que, que acontece? Houve essa sensibilização e nós fomos, então, a Brasília e entregamos esse documento, né? Aí houve a formação de um grupo técnico. Isso é uma coisa importantíssima. Esse movimento todo político foi protagonista, né, da ação, mas ela toda foi construída por técnicos, né, liderados aí pelo Antônio da Luz, o Feltraco da FECOAG participou intensivamente disso, né? O pessoal da FECOAG. Isso. Então, todas essas pessoas participaram, entendeu? E isso deu essa característica que é fundamental, né? Nós não temos mais aquela questão de nós precisamos disso e é isso, e não tem um projeto concebido, estruturado, né? E se foi atrás disso, se construiu a OCB, através do Paulo César e da Tânia, foi incansável conosco nesse ponto, foi parceira sempre, né? E aí construímos um projeto, na nossa opinião, muito bem feito, tá? Com todas essas forças aí, que eu não quero dizer mais importantes para essa ou aquela. Mas essa, na minha opinião, eu não tenho muita vivência nisso, né? Mas ainda bem que desde que tinha assumido não tinha nenhuma seca no Rio Grande do Sul, né? Aqui em São Luís nós era tão acostumado com seca nas missões e sempre aquele problema. Então agora a gente não tinha tido isso quando eu era presidente da FECOAGRO. Eu comecei na FECOAGRO em 2013, 2014, né? Então era uma coisa boa isso, não ter enfrentado isso, né? Mas eu entendi que houve um movimento coeso, um movimento muito interessante. Aí nós esbarramos, né, no meio do caminho, né, Nestor, e quem está nos acompanhando, nós nos esbarramos nessa questão da pandemia, né? Essa questão da pandemia nos prejudicou bastante, claro, prejudica a todos, é uma questão mundial, não podia ser diferente, né? E ela tirou um pouco do foco, né? Vamos dizer, ou da urgência que se tinha na questão da estiagem do Rio Grande do Sul. Todo o Brasil colheu uma safra extraordinária, né? Ficou só nós aqui isolado nessa questão de safra, né? Aí se evoluiu muito, é uma briga constante, ainda tem a questão do decreto de emergência sendo discutido, tá? Nós não entregamos a toalha, o Feltraco todos os dias aí está com notícias, né, de pleitos, a gente está pressionando bastante o Alceu Moreira e o Luiz Carlos Reis, né, para eles usar essa força política de dizer que isso aí ele tem que ser desvinculado, né, ou no mínimo se estender, em vez de 9 de abril, que é a data da resolução, colocar um pouco mais para frente. Nós não atiramos a toalha ainda, tá? Mas nós entendemos que praticamente o governo agora, ele de certa forma, ele fez o que tinha que fazer, tá? Agora ele pode ser um parceiro nosso na pressão do sistema financeiro. O sistema financeiro tem que ser sensível, tá? Isso é um apelo ao sistema financeiro, é um sistema importantíssimo para o desenvolvimento regional, brasileiro, mundial, né? Mas ele tem que ser sensível de que nós passamos por um momento esporádico, único, assim, no sentido de que não é uma coisa repetitiva, né? Desde 2012, nós não tínhamos um pleito de prorrogação, de condições de reestruturação de alguma dívida, algum compromisso que estava vencendo. Ele tem que entender isso, né? São bons clientes, a seca pegou todo mundo, não pegou só quem tem dificuldade, né? Ou o setor que tem dificuldade. Um setor pujante, né? Esse setor de grãos, ele tem tido um desenvolvimento extraordinário, né? Que ele é a ponta desse movimento todo. Então, hoje, Nestor e nossos amigos que estão nos acompanhando, eu não tenho dúvida que isso aí está na mão do sistema financeiro e a pressão tem que ser feita para nós, quanto antes, restabelecer a normalidade nessas comunidades e no Rio Grande do Sul para nós continuar o desenvolvimento que o agro vinha experimentando nos últimos anos. Pois é, presidente, até os números que foram levantados, a gente muito falou dos números que a RTC apresentou, né, de perdas na safra, né, falando dessa questão técnica, da importância desses dados para poder se mostrar a realidade, né, e isso também, né, a questão técnica foi fundamental para poder justamente trazer essas informações e mostrar esse cenário, né, como a RTC fez. Perfeito. Sempre, né, Nestor, as cooperativas elas estão
eu vejo o Marcos acompanhando nós, o Pullman, né? As cooperativas sempre prezaram por essa questão tecnológica, né? Essa questão tecnológica é fundamental. Nós entendemos, né, que nós não temos como estabelecer a questão de precificação de produto e nem de insumos, né? Então, o que nós elegemos como principal, né, ferramenta para nós aumentarmos a renda do produtor? É através do uso de tecnologia pelas áreas técnicas, inclusive com a criação, né, da RTC. A RTC é fundamental, é um instrumento fantástico que foi criado há não muito tempo atrás, agora há pouco tempo, né? E está se consolidando como um instrumento extraordinário no auxílio do produtor no uso da tecnologia para aumentar a sua rentabilidade. Veja bem, nós temos com esse propósito de, através do aumento, né, do uso da tecnologia, nós aumentarmos ou preservarmos a rentabilidade do produtor. Porque o produtor, se ele não tiver rentabilidade, se ele não tiver uma boa saúde financeira, né, isso aí vai impactar na cooperativa e, em segundo momento, vai impactar nas comunidades. Então, quem realmente quer um desenvolvimento sustentável, né, ele tem que preservar a renda do produtor. E eu acho que essa questão da abordagem técnica ela tem sido muito bem feita nas cooperativas, né? E também a questão do projeto lá, né? O projeto lá também, nós temos essa característica na FECOAGRO, tu sabe disso, de respeitar, né, a questão técnica como fundamental. Quer dizer, nós temos o discurso, a política é necessária, agora não existe mais bravata, né? O que existe tu tem uma necessidade e tu tem um projeto de como fazer isso e a viabilidade, né, técnica de se fazer isso. Eu acho que isso é importante. Pois é, né? Acho que a importância desse lançamento da RTC, né, da Rede Técnica Cooperativa, tão bem conduzida pelo esse grupo de cooperativas, que tem cada vez mais crescido, né? Já realizou um grande evento ano passado, esse ano iniciou com uma caravana, né? E tem demonstrado aí uma precisão nesses números. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que nós temos evoluindo. Eu falei há poucos dias um comentário no grupo aí, né, do Alex, e do Alex nesse sentido. Não é propósito da RTC fazer levantamento de safras, né? Nós participamos um dia desses de um encontro aí do pessoal da Agroconsul. Nós temos um relacionamento excelente com a André Pessoa, né? E eles, inclusive, disseram, eles que têm um programa, né, nesse sentido, uma estruturação de viagem nesse sentido. Eles têm uma equipe que anda pelo Brasil para fazer levantamento de safra. E eles mesmos disseram, né, que entendiam que até aquele momento ali o levantamento da RTC ele estava mais perto da realidade que o próprio que eles fizeram, né? Então, o Rally da Soja, né? Se falando de Rio Grande do Sul, né? Então, isso para nós é muito bom, né? É uma questão que nos lisonjeia. Agora, o propósito da RTC não é fazer levantamento de safra, né? O propósito da RTC é justamente isso, é interagir, é compartilhar, né, as tecnologias geradas nas cooperativas, ou que as cooperativas têm a incumbência de divulgar, de propagar o uso do produto, enfim, né? Esse contexto técnico, tecnológico, e essa interação sistêmica, que se nós não fizermos a interação sistêmica, né, que talvez, eu não tenho dúvida que a maior força das cooperativas é uma interação sistêmica. Se nós não fizermos essa interação do sistema, nós perdemos força, né? Nós sabe muito bem a minha posição, que a gente discute aí com a nossa equipe, o Feltraco, o Mineto, a OCB, a Osergs, né, através do Gerson, nós estamos pregando sempre isso. Quer dizer, nós temos que ter ações sistêmicas. Não basta, no nosso entender, para a federação, uma cooperativa ter índices espetaculares, né, só que esses índices sejam só delas. Então, eles têm que ser compartilhados. Agora, por exemplo, né, hoje mesmo tem uma interação aí sobre o que seria, né, a agricultura do Rio Grande do Sul sem aqueles produtos, né, que estão com problema aí de registro por causa do país de origem. Então, tudo isso é válido. Todas essas discussões que envolvam, né, o dia a dia do produtor, elas são extremamente positivas, né? E a RTC vai trabalhando nisso. Agora, a questão da área de trigo, né? Nós temos um posicionamento muito claro, nós entendemos que a área de trigo ela cresce mais que 20%, né, no Rio Grande do Sul esse ano. Essa é uma intuição e uma pesquisa feita por nós em cima dos nossos dirigentes que
buscam informação nas suas áreas técnicas, né? Mas agora nós estamos pedindo para a RTC fazer esse levantamento, né? Porque nós não podemos estar dizendo eu acho ou chutando qualquer tipo de coisa. Nós temos que ter um embasamento técnico, né? De uma previsão. Pode até não se consolidar essa previsão, mas é uma previsão construída por uma realidade técnica e isso é fundamental. Pois é, e presidente, até falando, né, sobre a questão do trigo, né, a gente até esses dias aí com um levantamento que o Mineto fez, falando aí da questão dos custos, né, do trigo, né, e tem se mostrado uma relação interessante nesse momento para o plantio. Aquele trabalho que o Mineto faz de custo de produção, né, é um trabalho histórico, um trabalho que faz muitos anos que é feito, até no tempo da Fecotrigo aquele trabalho era feito, né, Nestor, e ele nos remete a uma situação interessantíssima, né? Nós temos os melhores números para a cultura do trigo, os números econômicos, né, da viabilidade econômica dos últimos 20 anos. Não que esse número desse ano seja extraordinário, é bom dizer isso, né? Mas em função de que os outros anos ele era muito ruim, ele era inviável praticamente. O produtor plantava trigo de teimoso, e o produtor plantou trigo durante muito tempo em cima de uma diferenciação. Ou essa diferenciação vinha num custo de produção mais baixo do que o tradicional, ou ela vinha numa produtividade excepcional, aí o produtor colhendo perto de 5.000 quilos, 4.800 quilos. Tem muitos produtores nossos da cooperativa que já produziram isso de trigo, entendeu? Aí ele tinha um resultado econômico. Agora não, agora nós botamos tudo no patamar de uma produtividade boa do Rio Grande do Sul, considerada boa, possível, tranquilamente possível pelo produtor, e uma tecnologia possível. Nós da FECOAGRO entendemos e trabalhamos 3 anos isso junto com a Embrapa, que é possível nós racionalizarmos um pouco nossos custos, né? E aumentar a produtividade se nós tivermos um outro foco. Isso é um assunto importantíssimo, é um assunto que nós trabalhamos muito com a Embrapa, e cada dia que passa, Nestor e nossos amigos que estão nos acompanhando, cada dia que passa ele fica mais claro. Existe uma oportunidade, existem 2 oportunidades de negócio para o trigo gaúcho. Primeiro, a indústria local, que é importantíssima, né? E ela tem que ser suprida, mas ela consome em torno de 1,2 milhões de toneladas, no máximo, né? E o Rio Grande do Sul, num momento, numa safra normal, vai produzir no mínimo 2,5 milhões de toneladas. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos nos credenciar como um estado exportador de trigo. Se nós conseguir fazer isso, nós vamos aumentar de uma forma mais constante, né, a nossa área de trigo do Rio Grande do Sul. E eu acho que esse ano, Nestor, é uma oportunidade. Acho que nós temos essa viabilidade econômica e temos uma questão que é subjetiva, tudo bem, mas ela é importante, que é o seguinte, ó, o produtor não teve renda na cultura de verão, na soja, né? Então ele vê no trigo como uma opção assim mais perto para ele ter uma renda dentro da propriedade. Então o produtor vai plantar trigo, por quê? Porque ele precisa de recurso. O recurso que ele tinha programado não veio, né? Então só prorrogar a conta também não adianta. Então ele precisa de uma cultura quanto antes para fazer esse resultado. É impressionante. A canola é uma cultura regional, eu vou dizer, usar esse termo. Não está bem correto, mas eu vou usar isso. Mas na região das Missões, a canola aumentou praticamente 100%. Praticamente dobrou a área de canola. Claro, isso aí influenciado por 2 fatores. Ela tem uma relação com o preço da soja e ela tem essa relação, essa subjetividade também de logo ali no inverno, né, o produtor ter uma renda para ajudar a manter a propriedade. Até o Marcos Puma aqui se manifestou falando oportunidade para diluir os custos fixos também, né? Desculpa, eu não entendi bem. O Marcos Puma aqui até mandou uma manifestação, né? Oportunidade para diluir os custos fixos também. Sim, perfeito, Marcos. Esse está dentro do nosso propósito, sabe? Da gente, por isso que a gente fala muito em desembolso, tá? Isso é uma coisa importante, talvez eu não expliquei. A gente trabalha muito com o Mineto essa questão de nós trabalhar o desembolso. O que é o desembolso? É aquele produto que tu vai gastar, aquele dinheiro que tu vai gastar com diesel, com semente, com defensivos, né? Com fertilizantes. Por quê? Por que esse enfoque? O Paraná também está muito nessa linha, né? Porque um custo fixo, Marcos, independente se tu plantar trigo ou não, tu vai ter, né? Tu vai ter a conta. Então, se tu plantar trigo, tu tem uma chance de pagar
esse custo com o trigo, né? Se tu não plantar trigo, se tu plantar só a soja, tu vai ter que pagar com a soja, todo o desembolso da soja, né? E mais os custos fixos do ano todo, não só da cultura da soja. Então, por isso que a gente prega essa questão importante. E todas as vantagens, né, Marcos e nossos companheiros que estão nos acompanhando, todas as questões agronômicas que fazem parte da questão, né? A questão agronômica, ela é fundamental, né? Aí é o que tu fala aí, né, Marcos? A quebra de pragas, de ciclo de invasoras, né? Da questão da cobertura de palha, né? Da questão até de fertilização, né? Então, tudo isso. Agora, é importante, tá, pessoal? Se é uma coisa que nós estamos batendo muito no Ministério da Agricultura, tá? É a questão do seguro agrícola. Tem que ter um mitigador de risco. Tá? Isso é fundamental. Nós não queremos que um produtor invista aí R$ 2.400 por hectare, tá? E perca tudo isso e fique um prejuízo, né? Então, o que ele tem? Ele procure um bom seguro. Nós estamos batalhando cada vez mais para nós evoluir na parte do governo ali, está me faltando o termo, desculpe, na parte que o governo cobre, né, do seguro, desculpe, está me faltando esse termo. Daqui a indenização? Não é na indenização, é no prêmio, na hora de pagar, vamos dizer, ele custa R$10, vamos dizer que o governo paga subvenção, tá? Na questão da subvenção. A gente está batendo muito na questão da subvenção, tá? Isso é muito importante e o produtor tem que ter seguro, tá? Nós temos função, obrigado, Fotraco. O Fotraco colocou aí subvenção, eu tinha lembrado, tá? É fundamental que o produtor tenha um mitigador de risco, tá? Então, vamos plantar trigo, mesmo que custe um pouco mais caro, vamos fazer o seguro, tá? E podem ter certeza também, quanto mais seguro o produtor estiver fazendo, tá? Mais isso vai se tornar mais barato, tá? Mais isso vai se tornar acessível ao produtor. Então, isso é importante e nós temos que ter como hoje, assim como nós temos no fertilizante, no químico lá, no herbicida, no inseticida, nós vamos ter que ter, ou no frete, ou no óleo diesel da colheita, nós vamos ter que ter no seguro, tá? uma despesa ou um investimento da lavoura. Não podemos fazer investimentos altos, como nós estamos fazendo no agro, sem seguro. Bom, presidente, voltando um pouquinho no assunto tecnologia e inovação, né? A FECOAGRO tem trabalhado fortemente junto às cooperativas nesse tema da inovação. Inclusive, o ano passado, juntamente com os parceiros, realizou a missão ao Vale do Silício. O Fórum da Soja trouxe o Fábio Teixeira também para debater esse assunto. Como é que está esse trabalho, a evolução dele e a importância dele, né, para que as cooperativas possam cada vez mais evoluir nesse quesito? Perfeito, Nestor. Se fala muito de inovação, né, Nestor? Agora, o que é, né, no fundo, o que é inovação? Né? Ela está aí, tá? E nós temos que participar de uma forma ou de outra, nós vamos enfrentar, ou vamos pegar, ou vamos estar junto dela, fomentando ela, tá? Ela vai nos impactar de uma maneira ou não. Se tu usar a tecnologia ou a questão de inovar, tu vai ser impactado, e se tu não usar, tu vai ser também, porque alguém vai usar. E a inovação, ela não cai do céu. Ela é uma palavra, ela é uma ação, uma atitude, uma palavra simples, mas uma atitude extremamente difícil, tá? De inovar é muito difícil, não é fácil, e você tem que investir nisso, tá? E as cooperativas, dentro desse propósito, né, começaram há muito tempo atrás, há um ano e pouco atrás, nós começamos a discutir muito isso lá internamente no nosso grupo técnico da FECOAGRO, no Conselho de Administração da FECOAGRO, né, que são os presidentes da cooperativa, e no grupo todo dos presidentes da cooperativa. Ou seja, nós podemos ter, de um momento para o outro, né, impactado a forma de nós fazer negócio, que nós fizemos há 30, 40 anos, 60 anos, tem cooperativa de 100 anos, né, por causa de uma questão que mudou a forma de se fazer no mundo. Então, nós fomos atrás disso. Realizamos, a FECOAGRO fez um esforço muito grande, e juntamente com o Service, com o Sescope, né, nós fizemos uma viagem ao Vale do Silício, tá, com muitos líderes de cooperativa, aí nem todos eram dirigentes, eram presidentes, mas tinha muitos executivos, tinha muitos técnicos de TI, enfim, de tecnologia. E o pessoal voltou, né, com aquela quebra de paradigma, com aquela questão de que
ele viu lá, muitas vezes não era uma nossa realidade, a nossa atividade, mas nós tínhamos que nos preparar para esse momento novo. Isso é uma coisa importantíssima, né? Depois fizemos uma outra viagem à Alemanha, e aí nós viemos de lá e fizemos uma reunião com os presidentes da cooperativa. Isso foi fundamental. Houve uma participação de 29 cooperativas, 40 dirigentes, né? E duas centrais, uma federação, enfim. E o que se debateu muito durante os 2 dias, e nós tiramos alguns temas fundamentais para ser trabalhado nessa questão de inovação, né? Assistência técnica, plataformas de comercialização, enfim, temas que compõem o dia a dia do cooperativismo, né? E daí nós, junto com o pessoal isso tudo foi junto com o pessoal da Unicinos aí, né? A Produtare, nós construímos um grupo de investimento em tecnologia. Então, esse grupo ele é formado por um conselho gestor de 7 pessoas, né? Alguns dirigentes e alguns executivos de cooperativas, na realidade são 3 dirigentes e 4 executivos, né? E formamos um núcleo, tá? 3 núcleos realmente de incentivo à inovação, tá? São núcleos de produção para a inovação. Esse núcleo são 7 pessoas, cada núcleo, tá? Formando um grupo de 21 pessoas, tá? Coordenado aí pelo nosso amigo Dawson, lá da CCGL, e esse grupo começou a trabalhar nesses diferentes temas, tá? E hoje nós já temos questões bem palpáveis. Claro que a pandemia e essas reuniões, né, essa impossibilidade de reuniões presenciais nos prejudicou um pouco o desenvolvimento do nosso trabalho. Agora, quinta, nós retomamos com outra reunião, né? Mas o importante, Nestor, para não me alongar muito, é dizer o seguinte, que se você quer realmente, acha que de alguma forma ou de outra, né? Eu tenho certeza que nas cooperativas isso é 100% dos presidentes, dos dirigentes e executivos pensam assim, vai impactar seu negócio, você invista nisso, né? Que de alguma forma ou de outra ali na frente, você vai ter isso no seu dia a dia. E o pessoal aí, o pessoal da RTC, junto com o Feltraco, já está trabalhando. Bom, esse foi o grande destaque da Expo Direto, né? Essa questão da inovação. E o pessoal já está trabalhando lá, né? Com o palestrante da ProSoja, da nossa Fórum da Soja lá, né? Trabalhando no que nós podemos usar as informações e as tecnologias que eles têm na nossa agricultura. Então, isso é uma questão hipercubes, né? O pessoal está tendo reuniões aí, claro que não tem nada palpável ainda, tudo é um projeto em andamento e com certeza nós vamos evoluir muito nessas questões. Presidente, sobre agora um assunto do mercado, como é que está avaliando o mercado nesse momento, da soja, milho, trigo? Qual é a sua opinião aí sobre como é que tá o momento do mercado para essas culturas, né? Olha, Nestor, eu vou falar uma coisa bem minha, pessoal, né? Que eu diria o seguinte, é muito difícil falar de preço, tá? Eu não tenho a pretensão de falar de preço. Jamais você pode falar que daqui 60 dias nós temos um preço tal, ou até dizer que o preço de hoje é bom, né? Porque eu posso remeter essa afirmação para algum produtor que não acha bom, sei lá. Então, esse entendimento, por exemplo, a cotação de Chicago não é uma cotação extraordinária, se você pegar o histórico, né? Mas essa conjuntura, né, de desvalorização do real e essa questão do soja no mundo, essa questão de Chicago, né, esses itens que precificam o produto, eles proporcionaram para o produtor, tá, preços muito, isso é real, né, muito melhores que o que estavam sendo praticados nos anos anteriores, principalmente no ano passado. Tá? Infelizmente, o produtor gaúcho não pôde, né, aproveitar de forma intensa, né, essa condição fantástica de alta produtividade e bons preços. Né? Infelizmente, nós vamos aproveitar aí pela metade, né, alguma região um pouquinho mais, mas o resto nós vamos aproveitar pela metade. E pior, né, muitos produtores gaúchos, né, tinham contratos, e o contrato ficou muito complicado, porque veja bem, se eu tinha 25% de contrato, né, como eu colhi 50% a menos, esse contrato passou a representar 50% da minha produção. Né? Então, isso foi uma coisa muito ruim que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul esse ano, foi a questão da estiagem, porque o produtor não pôde aproveitar essa questão de preço. E o melhor de tudo, né, eu falei muito sobre soja, né, Nestor?
é que nós temos um bom momento, né? E não é só questão cambial, eu acho. Tem um conjunto, tem uma conjuntura de oferta e demanda, enfim, no mundo, né? Mas veja bem, o milho, né? Nós tivemos um preço bem acima do ano passado, um preço que inclusive remunerou o produtor, né? Que teve, quando conseguiu colher, o produtor que tem irrigação, enfim, ele teve resultados bons. O trigo, nós estávamos falando antes, né? Que inclusive nós temos essa probabilidade de ter resultado no trigo, por quê? Em função do preço do trigo, né? E o arroz, que é a grande, né? Vamos dizer assim, a grande satisfação nossa hoje é ver o arrozeiro, né, uma cultura tão importante, ser, de certa forma, valorizado, né, que está com preço interessante para o produtor. Então, eu diria que nós estamos num bom momento. É muito difícil falar de preço, não sabe até quando isso vai, né? Mas o momento ele deve ser olhado para o produtor, independente se subiu 25% o adubo ou não, ele tem que ver o poder de compra do seu produto, não é para o cara que está R$100 ou está 60 o arroz, que ele vai vender ou não vai vender. Eu acho que o importante é ele ver quanto que está valendo esse produto dele, né? Quanto que ele está pagando, ele tem gente proposta a pagar pelo seu produto e ver o que ele pode, né? Qual é o poder de compra desse produto. Então, isso é um cálculo interessante, e daí cada um sabe o melhor momento de fazer a sua comercialização. Presidente, para a gente finalizar, sei que a agenda está corrida, falar um pouquinho também da importância das cooperativas, né, para as suas regiões, para as suas comunidades, para o produtor, essa confiança que o produtor tem que ter na cooperativa, que cada vez mais se mostra importante, né? Olha, Nestor, nós temos isso é uma outra coisa boa, né? Eu de 2014 para cá, claro que nós temos e nós nunca negamos que nós tivemos alguns problemas pontuais em grandes cooperativas do Rio Grande do Sul, né? E isso é uma coisa, eu não vou dizer que seja normal, mas isso acontece no mundo todo, né? Crise de alguma cooperativa aqui e lá. Mas o sistema cooperativo do Rio Grande do Sul nunca teve tão forte, tá? Claro que nós temos, às vezes, um comparativo muito injusto com o Rio Grande do Sul, por causa do protagonismo do cooperativismo gaúcho, né? Que é esse comparativo de pujança com o cooperativismo do Paraná. O cooperativismo do Paraná é um cooperativo diferente do Rio Grande do Sul, prova é a presença de uma grande cooperativa paranaense aqui entre nós, né? As cooperativas do Rio Grande do Sul, elas têm sua base e seu negócio produtivo dentro do Rio Grande do Sul, elas vendem para o mundo inteiro, mas a produção, seus associados, sua área de ação está dentro do solo gaúcho. Isso é uma diferença fundamental. E nós estamos com share, uma participação, né, de mercado como nós nunca tivemos. Veja bem, 50% hoje da soja produzida no Rio Grande do Sul hoje, ela é originada de produtor para as cooperativas, né? Isso é um dado fantástico. Mesmo lá no tempo da Fecotrigo, nós não tivemos esse share, né? Nós tínhamos uma importância muito grande porque tínhamos investimentos sistêmicos, mas não tínhamos esse share. Então, nós temos que ter essa responsabilidade. E uma coisa é importante, Nestor, e a gente sempre fala, o segredo de uma cooperativa, tá, principalmente na questão de gestão, é ser transparente e ter participação dos associados. Então, o associado tem que ter consciência, tá, de que a cooperativa não é apenas um negócio, a cooperativa é o seu negócio, né? Então, ela tem que ter participação do associado. Não no sentido do associado querer que sempre ele receba mais, mas no sentido dele ter consciência dele que ele precisa ter sustentabilidade da cooperativa, para a cooperativa ter um apoio técnico, para a cooperativa ter um apoio comercial, inclusive de investimentos estratégicos quando ele precisa. E a cooperativa, o que ela gerar, ela tem uma política dela, e isso é uma prerrogativa das cooperativas singulares, né? Dela fazer o seu retorno, dela fazer os seus investimentos que elas acham primordiais, né? E diferente de outras grandes empresas no mundo, mas que, no fundo, remetem o lucro para fora, né? E isso complica bastante. Presidente, quero agradecer desde já, né, a participação, também dizer aqui da nossa parte que orgulho de participar desse trabalho que a FECOAGRO desenvolve,
gerado aqui, juntamente com todos ali, o Mineto, o Traco e os demais. E tem que parabenizar, né, por esse belo trabalho que a gente pode acompanhar mais perto de dentro e ver o quanto ele é forte, o quanto ele é consistente. E nos orgulha muito, realmente, estar contando essa história das cooperativas, da FECOAGRO junto às cooperativas. Tu faz parte integralmente dessa história, né, Nestor? Lá atrás, a gente chegou em Porto Alegre, a gente fez essa estruturação toda e tu foi uma parceria extremamente produtiva, né, profícua que a FECOAGRO fez. Então, toda essa divulgação, toda essa questão que você sabe que eu não sou muito da divulgação, né, mas é uma função, na minha opinião, a função da FECOAGRO ela é mais a questão da organização, principalmente econômica das cooperativas, né? O social elas podem fazer no singular, mas essa questão econômica de viabilizar, eu acho que a pior coisa que existe com a cooperativa é a dificuldade econômica, né? E eu transfiro isso também para o setor público. Como eu queria o Rio Grande do Sul com capacidade de investimento, né? Então, a gente vê quando um município, por exemplo, sai de uma dificuldade e passa, né, para uma capacidade de investir boa, o município se transforma, né? Então, eu sempre digo que uma cooperativa com dificuldade econômica ela não vai ajudar seu produtor nunca. Agora, uma cooperativa que tem uma saúde econômica, né, financeira, uma gestação transparente e participativa, uma gestão transparente e participativa, né, ela pode até por momentos, por uma infelicidade de algum dirigente, enfim, ela não está ajudando o produtor, mas ela tem muito mais possibilidade de ser o parceiro que o produtor precisa, né? Então, eu acho que tudo isso mostra essa ideia nossa e você faz parte integral disso, porque afinal a maneira de nós nos comunicar com as entidades, né, enfim, com a sociedade de uma forma geral, e hoje eu acho que nós estamos num novo momento em relação à agricultura, em relação ao cooperativismo, nem se fala. Nessa relação com a sociedade, eu não tenho dúvida. E é vocês que nos proporcionaram isso, né? Vocês que fazem com que nós tenhamos essas oportunidades. Então, às vezes, vocês me cutucam um pouco mais, eu sei disso, principalmente tu e o Feltraco, né? Mas a gente vai fazendo. É um estilo mais missioneiro. O missioneiro tem mais esse, né, estilo de não se expor muito, mas a gente vai se corrigindo e entendendo que isso é fundamental e pode ter certeza absoluta que o cooperativismo no Rio Grande tem um reconhecimento muito grande por a parceria tua, a parceria dos meios de comunicação, né? Temos muitos meios de comunicação aí que sem investimento nenhum, né? Muito bom falar isso, né, Nestor? Nós não temos condição econômica de fazer grandes investimentos e nós temos uma oportunidade e um espaço extraordinário para divulgar as boas e as más notícias que às vezes acontecem no nosso ramo. Mas, presidente, sempre dizendo que é um orgulho, mas quando o trabalho é sério, o trabalho é bem feito, sempre é boa notícia. Como a FECOAGRO faz trabalho sério, bem feito, conduzido aí por ti, a gente consegue facilita a conquista desses espaços. Presidente, muito obrigado pela participação. E lembrando só ao público que amanhã a live é meio-dia com a Renata Maron do canal Terra Viva e Agronegócio volta na quinta-feira, 3 da tarde, presidente da BCC, Francisco Sete. Presidente, até mais. Tchau, tchau. Grande abraço a todos. Obrigado pela oportunidade.